Olá pessoal, tudo certo? Como estão esses concurseiros? Hoje a nossa aula é sobre redação, sobre uma redação mais descomplicada, né? Como que a gente encara aí quando tem um concurso em que vai cair dissertativa, né? Como que a gente pode fazer essa nossa redação, como que a gente pode transformar esse estudo em algo mais fácil, mais palpável. Eu sei que muita gente, assim, tem um receio, né, de escrever, às vezes até para escrever ali uma mensagem de WhatsApp, um bilhete, né, a gente, já fica, né, nervoso, já fica ansioso. Imagina para escrever um texto cheio de regras, né, que são as redações dissertativas. Então, vamos trabalhar aqui nessa aula para perder esse receio, para não ficar mais com essa ansiedade. Vocês vão ver que tem caminhos fáceis para a gente chegar num bom resultado quando escreve um texto dissertativo. Então, vem comigo, sem mais delongas, vamos fazer aqui nossa aulinha de redação descomplicada. Vamos lá então, pessoal. Só mais um adendo. Qualquer dúvida, qualquer coisa que vocês quiserem adicionar, que vocês quiserem compartilhar, que não tenha ficado clara, podem mandar mensagem que eu respondo o mais rápido possível. Tá, pessoal? É sempre um prazer ler também o que vocês têm para adicionar, não só responder dúvidas, mas também tiver alguma coisa para compartilhar, alguma coisa para adicionar. É sempre um prazer acompanhar o que vocês têm a dizer. Agora sim, vamos lá então. Vou virar aqui para os slides. Redação descomplicada, né? Eu sou a professora Taine Vanini, como alguns de vocês já sabem, outros não, mas eu sou a Taine. Ó, então, primeiras ideias, né, sobre a redação dissertativa. Elas, então, não são novidades em concursos públicos, né? Há anos elas vêm fazendo parte dos editais dos mais diversos órgãos. Esse tipo de redação busca, basicamente, pessoal, observar como vocês, que são os candidatos, entendem e observam o mundo e como vocês são capazes de expressar essa visão por meio da escrita. É como se a banca quisesse observar realmente como que você se posiciona diante de determinado assunto. E não é necessariamente se você se posiciona positivo ou negativo em relação ao assunto, é mais assim, como que você se posiciona? Você tem repertório para falar sobre esse assunto? Você consegue realmente passar ali 25, 30 linhas defendendo um ponto de vista? Então é isso que a banca vai observar, né, gente? Vejam bem que é algo bem pertinente, né? É interessante, pensem que vocês vão contratar alguém para a empresa de vocês, ainda mais um professor, né? Alguém que precisa realmente ter um domínio ali de palavras, um domínio do que fala. Então, você vai contratar uma pessoa para a tua empresa, tu quer que ela fale bem, que ela realmente consiga expor as ideias dela, né? É algo interessante se a gente analisar a fundo qual o objetivo das redações dissertativas, né? Então, dentre os critérios selecionados à correção de um texto, quais são esses critérios, pessoal? A gente tem ali a estrutura, a gente tem o conteúdo, sendo que o primeiro é a forma como você organiza e apresenta suas ideias, né, que é a estrutura, como que você vai colocar todas as suas ideias dentro do texto. E o conteúdo são as suas ideias propriamente ditas. Então, aqui são os dois pontos de análise que as correções das redações normalmente têm. Além disso, há também a questão da expressão, que é o terceiro ponto de análise. O que é a expressão, gente? Ela vai dizer respeito à forma como o conteúdo é apresentado. Nossa, mas eu tentei melhorar aqui, só piorei, né? Peraí, gente, deixa eu arrumar. Então, diz respeito à forma como o conteúdo é apresentado. Ou seja, você tem a estrutura, que é como você organiza suas ideias, você tem o conteúdo, que são as suas ideias propriamente ditas, e você tem a expressão. Então, assim, a expressão vai cuidar de elementos como ortografia, gramática, enfim, esses pontos de língua portuguesa, de gramática, de ortografia, né, de concordância, enfim. O texto dissertativo deve ser escrito preferencialmente em terceira pessoa, do singular ou do plural, né? Principalmente do singular, é o que eu prefiro usar, mas do plural também serve, uma vez que o objetivo é impessoalidade. Então, a gente não pode usar expressões como eu acho, eu entendo. O ideal é você substituir por percebe-se, entende-se. Mas também, se você quiser usar verbos em terceira pessoa, por exemplo,
viveram, falaram, conversaram. Terceira pessoa do plural, né? Então, essa é um primeiro apanhado aqui de informações sobre a nossa redação dissertativa. Vamos continuar? Competências dessa redação dissertativa. Comunicar, né, claro. Refletir as diferenças entre aqueles que dominam o assunto e os demais. Claro, né, gente? Não tem como. Por mais que você tenha ali os textos de apoio, que já vão te dar uma ideia muito boa sobre o que tem que ser falado nesse texto, claro que se você tiver um pouco mais de informação do que as outras pessoas, claro que você vai sair na frente, né? A competência escritora, o letramento, ou seja, saber falar corretamente ali, escrever corretamente as coisas de acordo com a norma padrão, e o domínio do tema profissional ou teórico, né? Independente ali do tema que cair, você tiver pelo menos uma base. E como que eu tenho essa base? Gente, essa base, ela vai ser... Ela é oriunda do que você assiste, assim, digamos, de você se manter atualizado, de você fazer leituras com frequência, né? Então, isso de você se manter atualizado, de você realmente estar por dentro do que está acontecendo, isso já te dá uma bagagem maior, digamos assim, né? Então, é muito importante, é assim que você vai construir ali o seu repertório para que você tenha informações na hora que você for escrever o seu texto. E, professor, se caiu um negócio que eu nunca vi na minha vida, um assunto que eu não tenho a menor noção, aí você vai ter que ficar mais preso aos textos de apoio, né? Você vai usar muitos textos de apoio como aliados ali para te ajudar mais ou menos a ter o que dizer nesse texto, né? Imaginem que são 25, 30 linhas que você tem que falar sobre aquele assunto, que você tem que dar a sua opinião, que você tem que defender a sua opinião. Então, é possível sim fazer só com os textos de apoio, mas claro que informações que você tiver sobre isso, claro que vão ajudar a ter um texto ainda mais consistente, né? Voltando aqui. A dissertação vem do latim, né, dissertatio, dissertatione, e é uma modalidade de redação ou composição escrita em prosa ou apresentada de forma oral sobre um tema sobre o qual se deve apresentar e discutir argumentos, provas, exemplos, etc. As redações, elas podem ser expositivas e argumentativas. As expositivas, elas vão apenas, apresentar informações. Elas vão apenas apresentar informações. Sabe quando você faz, por exemplo, trabalho de conclusão de curso, monografia? Em geral, você não está, né, tentando provar uma coisa, você está apresentando informações sobre algo. Então, por exemplo, você fez lá o seu TCC, vou citar o meu TCC mesmo, né? O meu TCC em letras, né, eu fiz letras, ele foi sobre adaptações literárias para o cinema. E eu não tinha nenhum ponto a defender, né? Eu não tinha que defender se as adaptações eram positivas ou se elas eram negativas. Eu simplesmente tinha que expor dados sobre as adaptações literárias. Então, a gente pensa na redação expositiva realmente como um trabalho de conclusão de curso, que você tem que apresentar fatos, dados, citações sobre aquele assunto, mas sem necessariamente defender um ponto de vista, né? Agora, as redações argumentativas, por outro lado, aí sim, você vai apresentar e defender um ponto de vista. Deixa eu só colocar aqui, apresentar e defender um ponto de vista. O que vai cair com mais frequência, gente? Claro que é a redação argumentativa, né? Justamente porque a banca vai querer ver como que você se posiciona, como que você consegue defender um ponto, né? É difícil que caia uma redação expositiva, principalmente em concursos para professores. Mas eu quis trazer aqui a diferença para que vocês tenham essa informação, né, gente? Vai que você faça um concurso que tenha justamente a redação expositiva, então você vai saber que não precisa defender, você apenas apresenta informações, né? Bom, então a gente vai, claro, dar um foco especial para as redações dissertativas argumentativas, tá, pessoal? Vamos lá.
Bom, eu trouxe aqui, gente, tá meio apagadinho, mas eu vou ler com vocês, porque eu achei essa tabela muito boa. Então, aqui, ó, na redação expositiva, que tá ali, ó, o predomínio da exposição e da explicação, né? Na argumentativa, o predomínio do uso dos argumentos, visando o convencimento, a adesão do leitor. É como se você realmente tivesse que não convencer alguém sobre o seu ponto, mas deixar claro que o seu ponto faz sentido. Entendeu? Na introdução da redação expositiva, você vai apresentar o assunto sobre o qual se escreve, né, que é a apresentação da tese. E na redação argumentativa, é a apresentação do assunto sobre o qual se escreve e o ponto de vista assumido em relação a ele. Já vou falar mais sobre isso, tá, pessoal? No desenvolvimento, ó. No desenvolvimento da expositiva, exposição das informações e conhecimentos a respeito do assunto, né, como se fosse realmente o TCC. E na argumentativa, a fundamentação do ponto de vista e sua defesa com argumentos. Então, eu tive o meu ponto de vista aqui sobre o assunto que a banca cobrou, aqui na introdução, e aqui no desenvolvimento eu vou defender o meu ponto de vista, ou seja, eu vou criar 2, 3 argumentos para dizer que o meu ponto de vista faz sentido, entenderam? Na conclusão, na expositiva, a gente finaliza o texto com o encerramento do que foi dito até então, né? Só como se fosse realmente uma retomada. Um resumo de tudo que você disse durante o seu texto. E na conclusão da argumentativa, vai ser uma retomada do ponto de vista para fechar o texto de modo mais persuasivo. Aqui é como se você chegasse lá no final e você fortalecesse o que você disse lá no ponto de vista, lá na introdução, para você dizer, olha só, eu tinha razão, ó. Então, diante do exposto, entende-se que, né? Aí ali eu vou dar uma resumidona nos meus argumentos para provar para o meu leitor que tudo que eu disse fazia muito sentido. Bom, continuando, aqui a gente tem um exemplo de exposição e um exemplo de argumentação. Eu não vou ler inteiro, gente, depois vocês leem, tá bom? Por exemplo de exposição, ó. O Natal é uma festa de origem religiosa que celebra o nascimento de Jesus Cristo, considerado salvador do mundo pelos cristãos. Nessa festa é comum as pessoas trocarem presentes entre si, como forma de reviver. Vejam que ele está simplesmente expondo informações sobre o Natal. Na argumentação, ó. Há muito tempo que o Natal deixou de ser uma festa religiosa. No seu aspecto positivo, virou festa de congraçamento, sobretudo no seio da família. É a data em que todos voltam a comer juntos, ao menos um peru e uma rabanada. No aspecto negativo, é o grande festim do consumo, presidido por esse chato e mercadológico bom velhinho, que seria tolerável num filme de Frank Capra. Então aqui, gente, vejam que ele já coloca uma opinião. Enquanto no primeiro ele estava simplesmente falando sobre o Natal, no segundo ele já mete o pau, pode-se dizer, ali no aspecto mais capitalista do Natal. Lembrando que meter o pau é modo de falar, tá, gente? O ideal é que você, ainda que você defenda o seu ponto de vista, você não seja incisivo, você não seja, assim, maldoso, vamos dizer. Você não pode fazer argumentos que ofendam alguém, que vão contra os direitos humanos. Então, tenham argumentos que sejam, assim, realmente coerentes, que sejam limpos, né? Mas ele tá metendo pau mesmo. Vamos lá, pessoal. Seguindo. O que eu faço, então, agora já focando mais na redação argumentativa, tá, pessoal? Vamos lá. Argumentativa, né? Agora a gente vai dar uma focada maior. Agora vocês já entenderam como que é a expositiva, vamos falar um pouco dos pontos da redação argumentativa. Na introdução, então, o ideal é que a gente exponha o tema, né? Aqui são fragmentos, né? Não tem como definir que isso aqui é uma redação dissertativa, mas para vocês entenderem realmente quando que eu estou expondo, quando que eu estou argumentando, né? Mas aqui, tô lá escrevendo a minha redação. O que eu posso fazer na introdução, né? Vou expor meu tema e vou colocar o meu ponto de vista. Existem N formas da gente fazer a nossa introdução, mas essa é uma fórmula que vai funcionar para qualquer tema. Eu vou expor o tema, então, por exemplo, deixa eu ver qual que eu coloquei aqui, gente. Ensino à distância, por exemplo. Então,
Então, eu começo lá a minha redação, mais ou menos, né? A educação à distância se tornou comum há alguns anos, se popularizou, enfim. Coloco ali mais ou menos assim, ó, gente. O que está acontecendo, mais ou menos um panorama, ó, o que está acontecendo para que esse tema seja relevante, né? Então, o que aconteceu, o que está acontecendo para que esse tema tenha virado realmente um tema de dissertação? Sempre vai ser alguma coisa que foi discutida na sociedade ou que está sendo discutida, nunca vai ser uma coisa que fale, sei lá, das borboletas do Afeganistão, não vai ser um tema desse jeito, né? Sempre vai falar de uma coisa que em algum momento foi discutida ou que nesse momento vigente está sendo discutido, né? Então, eu vou expor mais ou menos o que aconteceu, o que levou a esse tema e depois eu vou colocar o meu ponto de vista, né? Então, eu coloco lá, né? Os cursos universitários à distância têm se popularizado muito há alguns anos, enfim. Diante disso, muitas pessoas questionam, será que os cursos à distância funcionam bem como os cursos presenciais ou eles possuem algumas defasagens? Nesse contexto, pode-se dizer que os cursos à distância têm o mesmo valor dos cursos presenciais, uma vez que o que vale é o empenho do aluno e não necessariamente o formato do curso. Ó, que bonito. Esse é o meu ponto de vista. E é real, gente. Esse é o meu ponto de vista. Eu acho que cursos à distância e cursos presenciais não tem tanta diferença, porque você vai ter os mesmos materiais, você vai ter o acesso ali aos professores. A diferença realmente vai ser o empenho de quem está fazendo esse curso, né? Quanta gente de curso presencial a gente conhece que não estava nem aí para as aulas, que faltava muito, que acabou não se tornando um bom profissional, né? Então, não quer dizer. E quanta gente de cursos não presenciais, de faculdades online, que se tornou um ótimo profissional. Então, tem nada a ver, na minha visão. Certo, pessoal? Então, expôs o tema, mais o meu ponto de vista. No desenvolvimento, eu vou colocar o quê? Eu vou colocar, ó, argumento 1. Essa aqui, gente, deixa eu só escrever aqui, só pra não falar enquanto eu escrevo, porque senão eu escrevo tudo bagunçado, então eu falo tudo bagunçado. O que é isso aqui, gente? Então, lá na introdução, eu expus meu tema e coloquei o meu ponto de vista. Não tem que fazer suspense, não, gente. Já pode colocar o ponto de vista ali, que esse ponto de vista, ele vai guiar o seu texto. Então, é por meio do ponto de vista que você vai desenvolver os seus dois argumentos, né? Então, eu tive esse ponto de que tanto faz o tipo de faculdade, o que importa realmente é o interesse do aluno, né? A participação do aluno, no caso, né? E aí eu vou criar dois argumentos para defender o meu ponto de vista. Na conclusão, eu tenho algumas saídas que eu posso utilizar. Eu posso fazer, como foi sugerido ali na tabelinha, eu posso fazer uma retomada do ponto de vista, né? É uma sugestão, ó, retomada do ponto de vista. Como se fosse, ó lá, ponto de vista. Como se eu tivesse, assim, insistindo naquilo. Tipo, como se eu mandasse olha só, viu só como eu tinha razão? Eu provei pra você que eu tinha razão. Então, eu coloco lá, ó, diante do exposto, entende-se que as faculdades, online ou presenciais, possuem os mesmos tipos de materiais, possuem os mesmos tipos de profissionais e, como foi observado, o que vale para a formação de um bom profissional é realmente o empenho do aluno, né? Então, vou dar uma fortalecida ali no que eu já tinha dito durante todo o texto. Gente, vejam que não tem mágica nenhuma, né? Realmente é sentar a cadeira, é sentar o bumbum e treinar bastante, porque você já tem meio que uma estrutura, um esqueleto do que tem que ser feito, né? Mas eu tenho outras sugestões de conclusão também. Tem aquela conclusão que é modelo Enem, que é uma intervenção. A intervenção, ela seria uma proposta de enfrentamento, né? Isso aqui eu tô colocando, gente, mas não vai valer para todos os temas, né? Enfrentamento do problema. Isso aqui vai valer realmente para um tema
que requer uma solução, né? Então, não tem como você colocar isso para todos os temas, não vai encaixar com todos os temas. Mas se você vê que é um assunto que faz sentido, que tenha um meio de melhorar aquilo, que tenha um meio de trazer isso de uma forma que fique melhor para a população em geral, é possível sim fazer a proposta de intervenção. E tem uma última conclusão que também é possível, que são as perspectivas futuras. Deixa eu colocar aqui, perspectivas futuras, que é isso? Aqui é meio como a intervenção também, talvez não caiba para todos os conteúdos, mas para alguns vai dar certo. Que é assim, o que vai acontecer se esse problema não for resolvido? Então, digamos lá que o seu texto, por algum motivo, né, geralmente vai ser um assunto mais voltado realmente para os editais, né, gente, de educação mesmo, mas digamos lá que o seu, na sua vez de fazer a redação dissertativa, o tema que veio foi dos aterros sanitários. E aí? E na conclusão, e se eu quiser colocar o que vai acontecer, e eu tiver essa informação, né? O que pode acontecer a longo prazo se esse problema dos aterros não for solucionado de alguma maneira? Entenderam? Então, são 3 conclusões possíveis, mas a primeira é a que vai dar certo para todas as temáticas. Certo, gente? Essa, então, foi a nossa primeira parte aqui da nossa redação descomplicada, né? Mostrei para vocês, então, a diferença da redação expositiva para a redação argumentativa, mas depois vocês viram que eu puxei mais para argumentativa, já que ela é a que cai com mais frequência. Bom, no nosso próximo vídeo, a gente vai falar sobre escrever para valer. Então, não percam, acompanhem aí. Gente, até mais. Então, obrigada pela companhia.